vocês nessa noite para a gente falar de um tema bem assim que aquece o nosso coração. Hoje nós iremos falar sobre a lei do amor que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lei esta que a gente precisa viver muito, né, nos dias atuais. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, por conta das questões de família, né, dizendo que a família estava acabando. A família não acaba, tá, gente? Nunca, porque é um projeto de Deus. Tudo que Deus criou só acaba se Ele quiser. Então, assim, poderão haver várias transformações, mas acabar ela não vai acabar, ela vai ressignificar. A gente vai reaprender a estar em família. Então, eu acredito que a criação de família é uma prova gigantesca do amor de Deus por nós, que faz com que a gente esteja com as pessoas certas, no local certo, com as condições corretas para que a gente possa crescer. Por mais que a gente às vezes brigue, né, não queira ficar perto familiar, o assunto não é família, a gente só puxou esse assunto. Eu estava vendo o Haroldo comentar, ele estava falando o seguinte, Haroldo Dutra é um palestrante espírita maravilhoso, e ele estava dizendo o seguinte, ele falou, imagina se Jesus, quando ele viesse trazer a mensagem, ele chegasse lá na espiritualidade, escolhesse 100 pessoas perfeitas já para descer com ele à Terra, para espalhar a mensagem. E aí, dessas 100, ele ia escolher os discípulos, todos perfeitos. Aí eles chegariam aqui na Terra e não teriam problema algum, eles são perfeitos, né? E isso geraria o quê? Um problema de identidade. Nós, que somos imperfeitos, ao entrarmos em contato com aquele povo perfeito, a gente não ia se identificar. Então Jesus é tão sábio que ele colocou os apóstolos, né, os discípulos dele lá, os 12, totalmente imperfeitos, também cheios de situações pessoais, né, problemas pessoais, de personalidade, né, tudo aquilo que eles também precisavam melhorar, Jesus fez porque juntou justamente ele. E é assim que a gente se sente confortável de estar aqui falando, porque graças a Deus a essas condições imperfeitas, que hoje eu estou aqui, amanhã pode ser outra pessoa, e nós vamos prosseguir. Tony, conseguiu? Então pode virar, não tem problema não. Ó, a gente tentou projetar ali, mas não tem problema não. Eu preciso da direção, que já estava pronta. Deixa eu pegar aqui. Só não pode desconectar, porque senão vai acabar a bateria. Só um minutinho, gente. Modernidade. Se não der, eu coloco na cadeira. Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instrução dos Espíritos. Posso tirar, Tônia? Pode. Obrigada. Porque senão vou dar uma cabeçada aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o quê? O amor, né? O sentimento o quê? Por excelência. Essência divina da perfeição. Quando eu falo amor, gente, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá. Vamos, pra gente tentar materializar isso um pouquinho? Vamos ajudar? O que vem na sua cabeça, Leni, quando fala assim amor? Qualquer coisa, tá? Que você acha que represente amor, você pode falar. Eu sempre uso uma frase da música de Emílio de Santiago. Porque é o amor, pergunta sem resposta. Quem sabe é o coração, quem sabe. Mais alguém? Quando a gente fala amor, o que vem na cabeça assim? Primeiro, não pensa muito não. Fala. Uma pergunta sem resposta. É, uma pergunta sem resposta. Mas geralmente a gente quer materializar as coisas, né? Eu acho que o amor é o que o meu irmão sente pelo meu cachorro. Eu acho que é o amor de mãe de filhos. Né? E a gente faz uma ideia pra gente, né, na nossa limitação do que seja amor. Mas lá no Evangelho a gente vê sentimento por excelência, essência divina da
perfeição. É um sentimento, não é um instinto elevado à altura de quê? Do progresso feito, né? A gente vai progredindo, então esse sentimento ele é muito elevado e ele está de acordo com o progresso que a gente vem realizando. No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, maravilhoso esse livro, tem uma parte lá que fala assim: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Então, na nossa pequenez, a gente acredita que o amor é aquela coisa, né? O paquera do fulano, a gente começou a se relacionar, e nasceu o amor, e a gente vai casar, e desse amor vai nascer frutos, né? E com uma base inicial, a gente acaba pensando dessa forma, né? Que é o que mais se apresenta, assim, de um modelo mais equilibrado, digamos assim, de mais união. Mas, na realidade, o amor ele se reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes formas, né? Às vezes as pessoas não entendem por que determinadas atitudes, mas é o amor doente, né? Que ainda não está nessa condição sublime, mas ainda existe alguma coisa ali, né? O amor, ele é uma fonte inexaurível, ele se renova sem cessar. O amor, ele enriquece, ao mesmo tempo, aquele que dá e aquele que recebe. Então, ninguém que oferece amor sai de mão vazia. Eu posso não receber de pronto daquela pessoa, mas o universo, ele se encarrega de preparar esse retorno desse amor para mim. E ele vem nos momentos que a gente mais precisa. A ideia é esse livro é maravilhoso. Então, lá no Evangelho, fala o seguinte, que no início, o homem tem instintos. Quando a gente vai evoluindo, vai se tornando mais avançado, vai se melhorando, a gente começa a ter sensações. Ao passo que chegamos à fase mais instruída e mais depurada, nós temos sentimentos. Qual fase será que a gente está? No instinto, na sensação ou no sentimento? O que a gente acha? Vamos pensar? Tá? Quem acha que está no instinto? Ah, estou no instinto ainda. Estou na sensação, estou no sentimento. Vamos ver? Os sentimentos, ele é o ponto delicado do sentimento. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor nesse sentido vulgar que a gente vê por aí. Hoje tudo eu te amo, né? A palavra amar, ela ficou banalizada, né? As pessoas começaram a complicar determinadas situações dizendo que é em nome do amor. Mas esse sol interior que reúne o quê? O foco de todas as aspirações, de todas as revelações sobre-humanas. O amor é algo extraordinário. Ele é um sentimento, é o maior de todos os sentimentos. Não existe nada sem amor. Já dizia aquela poesia, né? Ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. E é o que acontece, né? A gente vê por aí, a gente começa a observar que as coisas estão esfriando. A sensação que a gente tem é essa, né? Não temos mais aquele olhar de compaixão, aquele sentimento de empatia, de me colocar no lugar do outro, né? A gente sempre tem um dedinho a mais para acrescentar, às vezes não é por causa disso. Ah, mas hoje ele está sofrendo porque também era ruim pra caramba. Então a gente tem ainda esse vício de estar tentando justificar algumas coisas, quando na verdade o amor, na acepção do termo, ele não precisa de justificativas. A gente precisa de viver. Aí eu faço uma pergunta. Oi? Perdoar. Não ver o defeito, aceitar o outro como ele é. A gente sabe que todos nós temos muitas coisas para melhorar. Que eu posso ser insuportável em algumas coisas e o meu familiar, porque ele me ama, ele não me atura, é
pontuar a situação que está desagradável, que ele não está gostando da situação, a gente vai conversar. E se eu também amo aquele familiar, eu vou tentar fazer aquele trabalho íntimo de me perceber e ver onde que eu estou me excedendo. Porque até nas relações, principalmente nas relações, né, do lar, de casa, de todas, mas eu falo mais assim de casa, a gente precisa estar muito atento para perceber o nosso limite, né? Porque a gente está junto, que a gente é misturado. Cada um tem a sua individualidade. Então tem coisas que não vão nos agradar, tem coisas que a gente faz também que não vai agradar o familiar. E a gente precisa estar com a maturidade de perceber isso e não ficar se milidrando por coisas que a gente poderia resolver pelo bem da lei do amor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Qual o efeito da lei do amor na criatura humana? Como será esse efeito? O que vocês acham? Que a lei do amor, ela causa na criatura humana. Porque é uma lei de Deus, ela é soberana, né? Jesus já dizia: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Já foi a primeira. Então ela é a máxima. É um atributo, é o resultado de todas as outras qualidades que a pessoa há de ter. Não tendo amor, não tem nada. É vazio. Mais alguém? Eu olho ali lá fora aquilo que é bom da gente. Isso. Fala, tia Lúcia. Tia Lúcia, sei que seu bolo lá não. Quando o outro mais compreensivo, que tem mais amor, né? Como é o termo que você usou para quem ama? Tem mais sentimento, né? Quando o outro ofende, né? E ele não reage, perdoa, dá um tempo, o outro passa a cair em si, perceber que errou, que se exaltou, né? Que poderia ter sido diferente, ter agido diferente, até os próprios filhos mesmo, né? Aí ou ele volta e pede perdão, ou ele passa a agir de forma diferente, entendeu? Eu fiz uma anotação aqui, ó. Eu coloquei o seguinte: substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito. Fraternidade e respeito. Respeito, palavra essa que está na moda, mas que a maioria das pessoas não sabem o que exatamente consiste, em que consiste a palavra respeito. Então, quando substitui a personalidade, a gente lembra que hoje os relacionamentos, sejam eles quais forem, eles estão pautados na posse. É meu. Né? Você vê, esse aqui é meu marido. Esse aqui é meu filho. É minha amiga. Isso aqui é meu. Então, quando acontece qualquer coisa, né, qualquer situação que saia, que fuja daquilo que a gente acha que tem controle, que a gente não tem, a gente já fica logo como agitado, nervoso. E o amor, ele não causa essas coisas. O amor, ele não te deixa inseguro. O amor, ele não te deixa nervoso, estressado, ansioso. Pelo contrário, o amor é fogo que arde sem doer, é ferida que dói não se sente, já diz o poema, né? É um sentimento, é um contentamento descontente e por aí vai. Então o amor, ele chega na nossa vida como se fosse o quê? O cuidado de Deus o tempo todo. É porque quem ama, ela tem uma visão prospectiva, ela está além daquilo que vai acontecer agora. A pessoa fica tão sensível quando ama que ela percebe que aquela pessoa vai fazer. Então ela já se protege, tem uma visão prospectiva da atitude que vai tomar em relação àquilo. E as pessoas, quando começam a ter o olhar de amor, elas começam também a desenvolver a compaixão.
talvez foi o melhor de todos os acontecimentos, porque foi resultado de um esforço, de repente, muito grande daquela pessoa para tentar chegar ao nível que se deu a situação, que de repente a pessoa nem conseguiria. Então, assim, a gente também, quando começa a ter um olhar de amor, né, esse efeito que a lei do amor traz para a gente é isso, a gente começa a desenvolver compaixão, observação, o respeito ele se torna uma coisa assim mais ampla, tem mais significado. O homem, então, ele começa a amar com amplo amor, né, os seus irmãos em sofrimento, os irmãos desconhecidos. A gente começa não ficar muito focado nas misérias da alma, né? A gente começa a entender como um filho de Deus, assim como nós, que se nós tratamos as nossas dificuldades, a criatura também traz. Então, o efeito da lei do amor, ele é maravilhoso, né? É o que eu falo, é a cura. O amor, ele é a cura. Quando você está próximo de alguém que tem um pouco desse entendimento, que você tem uma atitude equivocada, você morre de vergonha, porque o olhar daquela pessoa é um olhar, é um misto de piedade, é um misto de compreensão, é um misto de tudo. Aí quando você olha assim, né? Quer dizer, até quem ama mesmo, quem já está desenvolvendo esse sentimento, quando você está perto, você já observa. E ele não precisa ser falado, eu já sei amar. Não, é uma coisa espontânea, uma coisa que vem de dentro. São conquistas que você tem das virtudes que todo mundo sabe que tem que ser conquistado. E a gente observa que o sofrimento, quando ele está muito grande, se você for parar para observar, o que acontece? Nós somos o quê? As criaturas. O Criador é Deus. Toda vez que a gente se distancia muito do nosso Criador, a gente sente muito mais forte o sofrimento. A partir do momento que eu começo a me aproximar do meu Criador, eu não vou deixar de ter sofrimento, porque eu estou nesse mundo para passar por essas situações. Mas a lei de amor, os efeitos desse amor, ele é tão grande que ele vai conseguir abraçar a gente, de modo que a gente consiga passar pelas provas, né? Que a gente tenha lucidez, de modo que a gente consiga pensar de uma maneira melhor de conduzir aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade. Por quê? Porque eu estou próxima de quem me criou. E Deus é o que, gente? Amor. Né? O que devemos fazer para nos ajustar à lei do amor? Que a maioria aqui, né? Vamos lá, a gente tem esse sentimento de posse, né? A gente confunde com amor, né? Aí eu vi uma situação uma vez que a pessoa falou assim, olha, era uma situação de ciúme. E aí ela virou e falou alto que ela ia virar bicho. Se alguém me chama meu marido virar bicho. Eu falei, meu Deus. Oi? José Raul, nas palestras que a gente ouve na internet, ele sempre repete que o que falta no espírita é a lucidez. É a lucidez. É você ter lucidez daquele momento crítico, parar para pensar e lembrar de tudo que você já ouviu para poder agir. Então, o espírita, ele ainda não tem lucidez necessária para ter um comportamento adequado àquilo que ele fala, que ele faz e que ele estuda. E o que não é uma coisa assim mirabolante, impossível de acontecer. É a questão de quê? De treinamento, de exercício, de observação, de você se observar. Eu trabalho numa escola muito grande. E assim, hoje a gente vê, infelizmente, uma juventude doente. Por quê? Porque os pais, eles, em algum momento da vida, eles passaram por situações muito difíceis, né? Mas esqueceram que foram essas situações que os fizeram o que são hoje. Se hoje ele corre atrás
enfrenta as coisas no trabalho e continua. Se hoje a gente tem mais coragem para enfrentar as coisas da vida, foi porque um dia a gente passou por momentos difíceis que nos fizeram crescer. Aí o pai tem a mirabolante, maravilhosa ideia de falar o seguinte: meus filhos não vão passar por isso. E aí é o que a gente vê, gente. Jovens se cortando, adolescentes que não querem ouvir não, adolescentes que não aceitam regras, que quando você as impõe porque é necessário, ele acha que está sendo constrangido e aí ele liga para o responsável não quer saber o que o adulto falou, o responsável vai lá na escola e fala uma série de coisas e a criança ou o adolescente fica rindo, olhando. A gente conhece. A gente conhece o outro lado do aluno, aquele que ele não apresenta. Então, assim, é uma relação que não tem lucidez. Quando eu não tenho lucidez, o meu amor está doente. O meu amor está doente, porque eu não consigo perceber mais do que um filho. É um espírito imortal que está ali para eu conduzir, que trouxe uma bagagem imensa que eu não sei qual é. E toda vez que eu corroboro por uma situação em que vai favorecer as vontades dele, independente de pensar se está certo, se está errado, o que foi feito, o que não foi feito, vamos saber os dois lados, independente disso, o meu amor está doente. Eu não consigo ter lucidez suficiente para poder atuar com amor realmente. E infelizmente a gente está alejando a juventude, porque são fracos, qualquer coisa choram, crise de ansiedade, as salas de psicólogos são assim. É uma indústria de laudo, porque é mais fácil arrumar um problema para alguém falar, ó, não é problema, não é resolve, do que você abraçar. A maioria dos jovens e de crianças que estão na escola, a gente não veria laudos como a gente recebe. Por quê? É questão de quê? Olhar, acolhimento, tempo. Hoje as pessoas não têm tempo para estar conduzindo de uma maneira correta a questão dos filhos como era antigamente. Eu não estou julgando, porque hoje também a gente precisa correr atrás de muita coisa, está tudo muito difícil, está tudo muito caro. Então, a gente quer ter o melhor, quer dar o melhor para os filhos, só que acaba perdendo a mão. Então, o amor aí, nesse momento, ele está adoecido, ele está precisando de um banho assim, de autorreflexão. E o pior de tudo é que os pais que estão doentes, que já são doentes, jogam a educação para a escola. A escola não é para educar. Escola é para ensinar. Educação se tem em casa. Mudar o modo de pensar, mudar valores, introdução de valores, é em casa. Escola é para estudar. É uma educação de conhecimento e não educação de comportamento. Infelizmente é o que a gente vê, né? É mais fácil encontrar um laudo para que alguém faça por ele, esquecendo que esse adolescente vai ser um adulto e no mercado de trabalho não vai ter ninguém para fazer por ele. Não tem laudo, não vai ter pai, não vai ter mãe. Então, assim, o meu amor, ele sufocou tanto que eu acabei gerando uma situação muito difícil para esse adolescente que vai ser adulto lá na frente. Né? Então, assim, é uma das nuances que a gente vê, que a gente precisa estar olhando e se olhando também, para ver até que ponto a gente contribui de alguma forma para isso. O que nós devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende. Eu falei tolerar, tá, gente? Eu não falei aturar, não. Aturar é diferente. Tolerância para os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende. No Evangelho mesmo, fala do amor aos inimigos. A doutrina espírita entende muito essa questão da energia que a gente emana, das trocas que a gente faz. Então, a gente percebe, quando Jesus chegava perto das pessoas, ele curava. Ele trazia bem-estar, ele acabava com o sofrimento. Por quê? O magnetismo dele era tão grande, tão poderoso, que ele tinha essa capacidade.
Quando a gente está ansioso, agitado, nervoso, com raiva, a gente também emite uma certa vibração. Então, se eu estou numa situação de conflito e que houve essa necessidade de perdão a quem nos ofendeu, a quem a gente ficou chateado, a gente precisa parar e pensar, tudo bem, eu vou perdoar de coração mesmo, mas eu não consigo, Gisele, ficar perto da pessoa ainda, mas meu coração está limpo. Então, será que a gente conseguiu mesmo? Virar essa página? Porque eu estou perdoando, mas o meu coração, mas eu não quero fulano perto. É o que a gente faz numa lei chamada lei de pertencimento, quando a gente exclui o familiar. Porque fulano é um alcoólatra, fulano aqui dá trabalho, então acaba excluindo aquele familiar. Então, assim, também está dentro dessa lei de amor, né? Quando eu excluo alguém do meu grupo, quando eu não quero estar perto de alguém. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, porque no fundo, aquilo não está resolvido e o perdão ele não entrou no meu coração como ele tem que entrar, né? Claro! Tolerar e perdoar, existe uma grande diferença. Por exemplo, eu tenho um familiar problemático, eu sou problemática, os familiares são problemáticos. Então, cada um ali se tolera e cada um tem seu limite. Eu posso ir até aqui. Tem um sempre que ultrapassa. Eu vou tolerar aquela criatura, mas conscientizando do erro dele, do equívoco dele, né? E vou amar, vou continuar amando à medida que eu vou tentando fazer com que ele entenda aquilo. Porque tolerar e amar fica uma coisa que é muito vago. Eu vou tolerar Gisele porque Gisele falou alguma coisa para mim. Lógico que meu jeito na hora é não falar nada, senão eu vou brigar. E eu não quero brigar. Melhor, já tem essa sabedoria. Então eu fico quieta, mas um dia, só Deus sabe o que. Lembra aquela vez? A gente volta aquele assunto para resolver, não dentro de você, dentro de mim, é o que você falou aí, é que a gente não se resolve. E a tolerância está intimamente ligada ao respeito. Se a gente está com o ânimo exaltado, não adianta a gente falar, a gente precisa ter respeito, de deixar a pessoa pontuar o que chateou. A gente tem que ter o respeito de tentar entender, embora não concorde, mas tentar entender que aquilo ali foi para ela uma grande coisa e eu respeitar esse momento e também entender que eu preciso daquele momento também para explicar e resolver a situação. Haverão momentos que eu vou precisar falar assim, olha, hoje eu não estou bem. A gente tiver essa conversa hoje, a gente vai se magoar, a gente vai se ferir, eu não quero isso. Então eu, por favor, hoje eu não quero falar sobre esse assunto, eu gostaria de voltar sobre isso num outro momento. Isso também é amor, quando eu dou um limite, eu falo, eu fui até aqui, eu não quero agora. Porque se acontecer alguma coisa, eu sei porque eu vou me estressar e eu posso magoar mais ainda. E aí eu vou só complicando a situação, né? Ajustando a lei do amor também, auxiliando o próximo na medida das nossas possibilidades. A gente lembra do óvulo da viúva. Ela deu o que ela tinha, era a única moedinha, e ela deu o que ela tinha de coração. Né? Foi de muito coração, ela estava se doando completamente ali. E aí foi dito na passagem que ela doou muito mais do que aquelas pessoas que chegavam lá para fazer os seus depósitos. Então, silêncio também é uma doação de amor. Nem tudo eu tenho que responder, nem tudo tem que ter resposta. Nem tudo tem que dar opinião, né? Às vezes a pessoa só quer ouvir, aí a gente ganhou os dois. A pessoa às vezes quer falar, mais uma vez volto na escola. Às vezes o pai chega aula na escola, exaltadíssimo. A gente acolhe, ele vai falando, e a gente presta atenção. Daqui a pouco você vê que a pessoa já vai se acalmando, aí consegue analisar. Porque na neurociência fala o seguinte, isso aí já é outra coisa, mas está intimamente ligado. Quando a pessoa está estressada, quando a criança está chorando muito, não adianta você ficar falando coisas
porque ela não vai ouvir. Por quê? Porque ela está ativando um lado do cérebro, que é esse lado que ela não entendeu alguma coisa, ou então que está muito difícil de administrar. Se eu for falar para uma criança, por exemplo, está caindo aqui, está chorando, a criança faz pirraça? Faz, porque ela ainda não amadureceu, ela não entende ainda algumas coisas. Isso não é frescura, não é nada. É uma parte cerebral dela que está em formação. Então hoje a gente já entende sobre isso. Então se eu começar a falar, para com isso, fica palhaçada, ele não vai estar ouvindo. Então, qual é a orientação para essas atitudes em relação à criança que a gente aprende? Acolhimento, calma, tá tudo bem, você já vai se acalmar, vai ficar tudo bem. Depois, quando você perceber que ela está acalmando, aí você pergunta, poxa, mas por que você fez isso? O que houve? Aí a criança vai ter condição de falar. Imagina um adulto que já conhece. A gente não vai fazer uma birra, apesar de que a gente vê muito adulto birrento, batendo bebezinho, mas a gente já tem mais conhecimento. Quando vê uma situação dessa, eu já sei que aquela criatura ela não está organizando o pensamento. Então eu que consigo perceber isso, sou eu que tenho que ficar calado até a situação se normalizar e a gente conseguir ter equilíbrio para conversar. Se não tiver equilíbrio, a gente conversa no outro momento e está tudo certo. Então o silêncio é um auxílio ao próximo. A caridade, né? Você está sempre em contato com o outro, seja ela de qual forma for, também é uma escuta, é uma caridade. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. Eu não faço mal para ninguém, mas também bem eu não faço. Né? Então, a fé sem obra é morta, o amor é movimento. Então, eu não faço mal para ninguém, mas o bem também eu não faço. Olha, vamos analisar, gente. Hoje, graças a Deus, eu acredito, não tem ninguém aqui que tenha vontade de matar alguém literalmente, né? Não sei se colocar para fora, que a gente fala, mataram, para palhaçada. Mas assim, verdadeiramente, eu não acredito que tenha ninguém aqui que tenha esse desejo de assassinar alguém. Mas a gente já fez isso no passado. Olha quanta coisa a gente já evoluiu. Olha que legal. Olha como é que é a lei do amor. A gente já evoluiu ao ponto de hoje a gente estar sentado num lugar, ouvindo falar sobre o amor, nos conectando com esse conhecimento e tendo sentimentos de amor, sentimentos de compaixão, e isso está reverberando na nossa alma de uma maneira positiva. Então a gente caminhou, né? Então eu lembro da máxima de Jesus, que amar ao próximo como a si mesmo. Eu não consigo amar ninguém se eu não me amar primeiro. Então isso aí, gente, tem que ser o roteiro da vida, né? E amar a si mesmo não é ser orgulhoso, arrogante, soberbo, nada disso. É você se cuidar, é você escolher as melhores coisas para você estar nos melhores lugares. Não adianta nada eu procurar um lugar de paz, de amor, de tratamento, se horas depois eu vou estar num lugar que eu sei que eu vou me comprometer e vou sair de lá estressado. Então, hoje eu tenho condição de chegar e falar, eu vou determinado lugar. Eu adoro as pessoas, mas aquele lugar não é mais para mim. Isso é auto-amor. Quando eu começo a me alimentar direito, a escolher melhor aquilo que eu como, atividade física, ou fazer um yoga, uma meditação, alguma coisa que seja para o meu autocuidado, eu estou exercitando o auto-amor. Quando eu tiro do meu tempo, minutos que sejam, para orar por alguém, para pedir a Deus direção, para que Ele me dê sabedoria, eu estou desenvolvendo o auto-amor. Quando eu estou no meio de uma situação estressada e eu paro na hora e respiro fundo, eu estou me auto-amando. Porque eu não quero me contaminar com aquela situação no momento. Então a gente precisa entender o seguinte: só vou conseguir fazer esse amor ao próximo se primeiro eu conseguir me amar, né? Então isso aí tem que ficar na nossa cabeça. Quais são as características do homem que ama? Ele é leal, ele é íntegro, ele é consciencioso.
Ele faz aos outros o que ele gostaria que os outros fizessem com ele. Suaviza as dores dos irmãos. Né? A gente suavizar as dores dos irmãos. A gente vê pessoas que quando vai contar um problema, a pessoa conta um pior ainda, né? Ih, mas lá em casa, meu Deus, a pessoa já estava ruim, ficou pior. É complicado, é melhor só ouvir. Considera como sua a grande família humana. Somos todos irmãos, todos. Afeganistão, Ucrânia, todos nós somos irmãos. Né? E a gente vê hoje tanta diferença, né? Muitas palavras de desamor. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Eu costumo dizer, se a gente não tem nada para falar, a gente fica em silêncio, ó. Né? Boquinha fechada, eu acho que é a sabedoria. Né? Porque a gente pode falar e acabar dando uma opinião, e eu acho que a nossa opinião é o que menos importa na situação. Se eu não souber ajudar efetivamente, eu posso conduzir a pessoa a um atendimento onde alguém possa fazer esse auxílio. Eu posso fazer uma prece por aquela pessoa. Eu posso estar ali mentalizando, ó, eu não tenho nada para te oferecer, eu não sei nem como vou falar aqui. Mas eu estou aqui, ó. Qualquer coisa, se é chorar, vai chorar junto, mas eu estou aqui. A palavra-chave para a evolução do homem é o quê? Reencarnação, é o que eu falei antes. Nós éramos o que ano passado? A gente não sabe. Mas com certeza, líder do campo ninguém era. A gente estava mais para tiririca do brejo. E agora a gente está numa condição um pouquinho melhorzinha, tá? A gente não se achar ruim. A gente está caminhando, se esforçando. E a gente precisa valorizar cada passo. A reencarnação é a prova do amor de Deus. O Pai amado percebeu que a gente não conseguiu dar conta daquela existência, foi demais. E o amor dele é tão grande que ele te dá uma nova oportunidade para você estar realmente voltando à experiência do corpo, para tentar se burilar, se melhorar. Né? E o egoísmo, ele é a base do sentimento de quê? De interesse pessoal. Todas as falhas que a gente comete, se você for ver, está lá, o egoísmo lá enfiado lá no meio, né? Ele impede que o coração do homem se desenvolva outros sentimentos mais novos. Porque tudo é para mim primeiro. Eu vou entrar num relacionamento porque o fulano tem dinheiro, ele tem um carrão, então eu prefiro ficar com o fulano que tem um carrão. Ah, mas eu estou na casa de fulano, estou com essa amizade é boa, a família dela é rica. Então, quer dizer, o egoísmo ele permeia todo esse tipo de relação. Né? É a verdadeira chave da humanidade. Né? Tudo que a gente for ver, quando for observar, está lá o egoísmo. Ele está no fundo, gente, de todos os vícios, quando a gente vai olhar, tá lá o egoísmo. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Né? Então, assim, a gente se analisar mesmo. Antigamente, as coisas que a gente fazia e hoje não faz mais diferença. Hoje não faz mais diferença. Se eu vou lá na academia com a camisa do vereador, ou se eu vou para a corrida com a blusa rasgada, não estou nem aí, não me importa. Mas antigamente a gente já ainda sentia essa necessidade, né? Porque o egoísmo está dentro. O homem egoísta é levado a ser pelo egoísmo, muitas das vezes, levado a ser pelo egoísmo dos outros. Se esses pensam apenas em si próprio, eles passam a culpar-se consigo mesmo. Tipo assim, ajudei fulano a vida inteira, não fez nada, também não vou fazer mais nada, acabou para mim. Então, assim, o meu sentimento, a minha educação, a minha evolução não depende do outro. Né? A gente precisa colocar isso em mente. Eu evoluo individualmente. Como promovemos a destruição do egoísmo dentro da gente? Começando a dar o exemplo, como fez Jesus, tornando-nos mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios,
compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o processo da reforma íntima. Praticando a caridade desinteressada, sem nos importar com aqueles que nos tratam com ingratidão. Não é na minha conta o que o outro vai fazer depois do que eu fiz. Eu não preciso disso. Eu preciso estar no trabalho, executá-lo da melhor forma, com todo o amor que tiver no meu coração. Se o outro vai valorizar aquilo ou não, não me interessa. O importante é que eu estou naquele trabalho está me fazendo bem e eu estou conseguindo, né, caminhar. Hoje você vê muito rede social assim, né? A pessoa faz a caridade e posta, né? Ajudando fulano de tal. A não ser as ONGs, essas instituições que precisam dar essa prestação de contas, eles têm que mostrar mesmo que é um dinheiro que a gente investe, né? Que eles precisam dessa prestação de contas. Isso, para mim, eu acredito que é o único momento que eles precisam dar voz e exibir o que foi feito. Agora, do contrário, o bem é silencioso. Amar a próxima é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho por Deus. Quando o homem permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar de angelitude e avançará com segurança rumo ao divino amor. Então, nós estamos ainda na condição de sensações e em alguns momentos no estímulo ainda. A gente ainda naquela parte mais elaborada lá, a gente ainda não chegou, mas vai chegar. O que é que eu tenho uma sugestão? Vamos fazer no culto do Evangelho no lar um pote, e esse pote a gente vai colocar situações que a família precisa vivenciar a respeito do amor. Tipo assim, uma atividade, um carinho para alguém, um gesto, uma palavra amiga para fulano, a gente coloca ali. Todas as vezes que a gente sentir que merece um carinho ou que está muito puxado, a gente vai lá e puxa o papelzinho. E a gente começa a realizar aquilo, ao invés de esperar os outros. Se for uma atividade que a gente fez num outro momento, que foi bem legal. E as pessoas até relataram depois que todo o culto do Evangelho, eles colocavam um potinho, tiveram que arrumar um pote maior, porque toda vez lembrava de uma coisa, aí colocava lá. E aí a família começou a se envolver nessa situação, e aí ficou uma coisa bem legal, porque eles pegavam o pote, aí começava a brincadeira. Poxa, eu tenho que dar um beijo no fulano. Aí ela espontaneamente, do nada, dá um beijo no fulano, um abraço, a gente esquece. Né? A vida é tão corrida que a gente chega e não dá nem boa noite. Então, assim, que a gente possa exercitar a lei do amor em nossos corações, né? Não é nada assim grandioso, não. Deus exige da gente o que a gente pode dar. Ele conhece até o nosso fio do cabelo, ele sabe quantos tem. Então, eu preciso ser muito sincero com Deus e falar: Deus, eu não consigo visualizar as coisas que eu preciso mudar. Eu não consegui desenvolver essa capacidade. Me ajuda. Organiza o meu olhar, abre meus olhos para que eu possa entender e perceber o que eu ainda preciso mudar. E a gente precisa fazer esse movimento sempre, né? E se cuidar, não se abandonar. Se tiver ruim, chorar mesmo. Existe muita questão do homem, né? O homem chora. E isso aí foi uma coisa catastrófica que criaram, né? Como se o homem fosse uma máquina. Ele é o homem, não pode chorar. Ao contrário, é um ser humano igual todos nós, tem dificuldades como todos nós e também chora como todos nós, senão vai fartar. Então, se sentiu vontade de chorar, chora. Se sentiu vontade de fazer alguma coisa por alguém, faça. Se sentiu vontade de estar em silêncio, desligar tudo, faça por você, faça pela sua casa, pelo seu lar. Essas atitudes pequenas vão constituir lá na frente aquele amor amplo. O amor angelical, né? Mas a gente não vai começar grande, né? A gente tem que começar mesmo nas pequenas coisas, né? Hoje vocês já começaram, tiveram a paciência de me ouvir, né? Então já ganharam um pontinho lá na espiritualidade. Eu agradeço a participação de vocês e a oportunidade de estar nesse trabalho, porque é a prova de que Deus nos ama, né? Independente de quem esteja aqui. A pessoa esquecida,
qualquer pessoa que se predispõe a um trabalho, ela pode realizar, né? E foi o que eu tinha pedido para a Rosilé. Eu preciso estudar mais. E para eu estudar mais, eu preciso estar fazendo estudo, porque eu quero ter esse compromisso de estudar mais, porque eu acho que eu tenho certeza que eu não aprendi tudo. Então, a melhor forma que eu encontrei é estudando para passar para alguém. E depois sentar aí e ouvir de alguém também. Tá, gente? Uma hora eu ensino, outra hora a gente aprende. E a gente cresce junto. Que todos cheguem em casa hoje com esse pensamento de paz, lembrando que nós somos filhos de Deus, um ser maravilhoso, que nos ama não pelo que a gente é, pelo que a gente faz, ele só nos ama. Independente dessas questões de eu não mereço, eu não merecemos, sim, estamos aqui trabalhando para isso, estamos nos esforçando, então a gente merece todo o amor de Deus, e Ele, independente de você falar isso ou não, Ele te ama e está sempre te amparando, sempre te acolhendo, sempre pertinho de você, independente do que você faça, tá? Boa noite.